Paraná, são mais de 200 bloqueios e 15 nas rodovias do Espírito Santo. A Federação das Indústrias do Estado estima que a paralisação já causa um prejuízo de 200 milhões de reais. Os caminhoneiros dizem que a greve continua. Não queremos mexer no valor do frete. Nós queremos sim impostos para que a gente tenha condição de trabalhar, porque hoje nós estamos pagando para trabalhar. Das 3 pessoas atropeladas em Macaíba, na região metropolitana de Natal, 2 eram caminhoneiros. A outra era um motorista que estava parado no bloqueio. Eles foram levados para o hospital, um em estado grave. Em Conceição do Mato Dentro, interior de Minas, um homem morreu atropelado por um caminhão durante um bloqueio na rodovia MG-10. Paulo Henrique da Costa tinha 34 anos. O motorista Júnior Marques Batista já se apresentou à polícia. E a falta de gasolina nos postos de combustíveis já atinge várias capitais. Em Palmas, na Grande São Paulo, só tem gasolina aditivada e diesel, segundo o Sindicato dos Postos. No Rio, o Procon notificou postos por preços abusivos. A reportagem é de Renata Capucci. Na hora do rush, ruas muito mais vazias. Entre 7 e 8 a 30 metros de engarrafamento, metade normal para o horário. O mesmo acontece em São Paulo. Na opinião é que sem combustível, menos gente arriscou tirar o carro da garagem. E a cena que mais se vê hoje é essa: postos com cones para avisar o que o Bruno repete para todo mundo. Zerou tudo, sem previsão de entrega. Segundo o sindicato que representa os postos de gasolina do estado do Rio, em 90% dos estabelecimentos não há mais combustível. Este homem rodou mais de 55 quilômetros. Vim de Nova Iguaçu, lá de Cabo Sul. Morei até aqui, São Cristóvão, passei aqui no Jardim Botânico e estou achando agora aqui no Maitá. Esse aqui é um dos poucos postos do estado do Rio onde ainda havia combustível agora cedo. Só tem gasolina aditivada. Mas o motorista que está com o tanque vazio não tem para onde correr, né? E aí, olha, tem que enfrentar a fila para conseguir abastecer. E essa aqui só faz crescer. Estou aí há 40 anos na fila já para abastecer. A fila está indo, mas é lá atrás, né? Então a gente corre para cá e tenta garantir aí, não sei se então vai durar a greve. Na reserva chegando aqui. E o pior é quando eu sair daqui que vai ficar na reserva do bolso. Isso é que é o pior. E quem depende do carro para ganhar dinheiro, como o seu Francisco, ficar sem combustível é prejuízo. Em 8 postos que eu fui não tinha gasolina. Só aqui nesse. Eu vi a fila aqui e parei. Não sei nem se eu vou conseguir abastecer. Tá meio lento, né? Não sei. Vamos aguardar. Com tanto movimento, uma hora acaba mesmo. E aditivada uns 6 mil litros. Isso dura mais quanto tempo? Umas 3 horas só. Na região metropolitana de São Paulo, acabou a gasolina comum e o etanol, segundo o Sindicato dos Postos. Onde ainda tem gasolina aditivada, as filas também são gigantescas. Neste, um policial ajudava a organizar carros e motos. Em Itapevi, essa fila atravessa vários quarteirões e os motoristas demoravam até 3 horas para chegar na bomba. Em Brasília, teve confusão. Um motorista furou a fila para abastecer, um homem foi reclamar e acabou atropelado. Em Goiás, 46 mil alunos de 3 cidades do entorno de Brasília tiveram aulas canceladas porque muitos professores não conseguiram ir trabalhar. Palmas, no Tocantins, foi a primeira capital a decretar: acabou o combustível em todos os postos. Ontem, depois de receber denúncias de consumidores, o Procon do Rio vistoriou 24 postos e notificou 4 deles por preços abusivos. Mas o oportunismo não tem limites. Neste posto, na rodovia Rio Santos, em Itaguaí, a gasolina aditivada está sendo vendida a quase R$15. População de Itaguaí, olha isso. R$ 9,79 a gasolina comum, R$ 14,99 a aditivada. Olha o absurdo que está isso.
Na Bahia, 95% dos postos estão sem combustível, segundo o Sindicato dos Donos de Postos. Na Paraíba, 80% dos postos estão sem combustível e em Santa Catarina, 90%. No Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Postos de Combustíveis afirma que a maioria das cidades não tem mais álcool nem gasolina. Porto Alegre só tem etanol e diesel. Em Santana do Livramento, não há gasolina em nenhum dos 19 postos. Em Caxias do Sul, acabou a gasolina e também o etanol. Vamos agora voltar ao vivo a Brasília, porque o repórter Vladimir Neto nos chama com mais informações. Oi, Vladimir. Boa tarde a todos. Pois é, a Advocacia Geral da União acabou de entrar aqui no Supremo com uma ADPF, uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, pedindo que a greve seja ilegal do uso de força policial na desoneração das rodovias federais e estaduais, inclusive acostamentos em todo o país, sob pena de multa às entidades responsáveis. A ação pede ainda que sejam suspensas as decisões judiciais contrárias aos pleitos da União para garantir a livre circulação das rodovias e a adoção de todas as providências necessárias e cabíveis, inclusive com o uso da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares e da Força Nacional. A ação tem um e o relator vai ser o ministro Alexandre de Moraes. A ação foi assinada pelo presidente Michel Temer e pela advogada-geral da União, a ministra Grace Mendonça, e essa ADPF argumenta que as medidas são necessárias para assegurar a ordem e a segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e manifestantes. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Vladimir. O governo apura se as transportadoras estão adotando a prática de lockout, que é quando os empresários decidem paralisar as atividades para exercerem algum tipo de pressão, o que é crime. A reportagem é de Filipe Mancuso. Esse caminhoneiro está parado sem trabalhar na rodovia Regis Bittencourt desde quarta-feira. Hoje cedo ele disse ao repórter César Menezes que está cumprindo a determinação da empresa. No momento que eu cheguei no bloqueio, né, eu comuniquei a empresa também, né? E eles me pediram que eu ficasse parado. A orientação deles foi para evitar algum confronto ou foi orientação para parar e ficar? Parar e esperar o resultado do movimento, né? E sair só depois que acabar, né? Até porque não tem por onde sair. Já este empresário do setor de transportes ontem divulgou um vídeo nas redes sociais apoiando o movimento. Ele também é prefeito da cidade mineira de Betim pelo Podemos. O governo ele tem que entender, né? Se não entende com as boas, tem que entender com uma paralisação como essa, o que tem que ser feito. Os transtornos que está dando vai fazer cair a ficha nessas pessoas que não têm inteligência, não conhecem o que é a vida competitiva, não conhecem o que é sustentar uma empresa ou uma atividade econômica. A suspeita, segundo o ministro da Justiça, Raul Jungmann, é que as transportadoras, que também sofrem com a alta no preço do diesel, participem da mobilização. Uma prática chamada de lockout e proibida pela legislação brasileira. Um acordo entre os caminhoneiros autônomos e as distribuidoras e transportadoras. Por que é que eu digo isso? Em primeiro lugar, porque eles têm adotado posições comuns. Em segundo lugar, porque a Polícia Rodoviária Federal, chamada para fazer escoltas, elas não mobilizaram os motoristas para que aquela carga fosse transportada. Isso é grave, porque isso apresenta risco de lockout. Evidentemente que nós estamos verificando isso, porque lockout é ilegal e não é permitido pela lei. Se a prática ficar comprovada, a Polícia Federal deve investigar o caso. Evidentemente que nós vamos tomar as providências cabíveis, mas, por enquanto, nós estamos averiguando e estamos checando essas informações. A lei brasileira estabelece que empregadores que individual ou coletivamente suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos sem prévia autorização do tribunal competente podem estar cometendo uma série de penalidades. A legislação trabalhista brasileira garante o direito de greve aos trabalhadores, mas determina que durante as paralisações sejam mantidos serviços essenciais, como, por exemplo, a distribuição e o abastecimento de gás e combustíveis. Me parece que há dois tipos de ação aí dentro dessa paralisação. Uma de lockout, que se refere à decisão das empresas pararem os serviços, e outra de greve, que se refere aos empregados das empresas
por solidariedade, também paralisar os serviços. A greve nas atividades essenciais, e combustível é uma delas, pode afetar as necessidades inadiáveis da comunidade, assim diz a lei. Então, aqui no Brasil, nós estamos diante de duas ilegalidades. Um lockout que é per se proibido e uma greve em atividade essencial que não seguiu o ritual exigido pela lei. Em nota, o empresário Vittorio Medioli disse que a decisão de apoiar o movimento não tem a ver com os cargos de prefeito e empresário, já que as empresas dele também sofrem prejuízos, mas com os anseios da população e do setor produtivo. Ele negou que esteja praticando lockout. A Polícia Federal informou há pouco que já está investigando a Associação para praticar crimes contra a organização do trabalho, a segurança dos meios de transporte e outros serviços públicos. Só na última safra, as usinas produziram 26 bilhões de litros de etanol. O repórter Dirceu Marques explica por que também há falta de etanol nos postos. Da região centro, sai o maior volume de álcool consumido no país. As usinas continuam produzindo a todo vapor. Todo o álcool produzido no país precisa ir às usinas para a refinaria da Petrobras, onde o governo faz o controle de qualidade. Depois, até os postos, um longo caminho. De Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, segue por redes subterrâneas, os álcooldutos, até a distribuidora da Petrobras, em Paulínia, no interior de São Paulo. Dali, o etanol vai para Barueri, Guarulhos, Guararema e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde os caminhões-tanques são abastecidos para levar o combustível até os postos. Como os caminhões de cana que transportam a colheita até as moendas usam estradas de terra ou de pouco movimento, o acesso continua livre, como nesta destilaria em Sertãozinho. O problema é que a produção não consegue sair daqui. Esta é a entrada da usina. Geralmente, naquela portaria, fica uma fila de caminhões-tanques que vem das distribuidoras pegar o álcool na usina e levar para os terminais de petróleo. Mas nessa semana tudo isso ficou vazio, nenhum caminhão carregou. O álcool que, por enquanto, a usina ainda está produzindo, está sendo estocado. O diretor diz que pode armazenar até 70% da produção, mas a usina pode parar por falta de diesel. Então, até domingo nós temos diesel normalmente, mas a partir de segunda nós vamos ter que parar a produção da usina. Em Ribeirão Preto, os manifestantes bloquearam o terminal de combustíveis. Nós estamos aqui na expectativa de que isso se resolva, ou através de um acordo, ou que os bloqueios, naturalmente, eles se dispersem, né? Mas não temos o que fazer. Se a pessoa puder economizar um pouquinho no uso do combustível, é recomendável, sim. A falta de combustível também afetou a circulação dos ônibus urbanos em várias cidades do Brasil. Veja na reportagem de Tatiana Nascimento. Ir para o trabalho hoje no Rio exigiu um sacrifício de milhares de pessoas. Os passageiros que usam os ônibus do BRT, o Corredor Expresso, se viram obrigados a enfrentar o caos. Está muito pior. Tem gente que nem consegue entrar. O repórter Guilherme Peixoto ficou ao lado de dona Sônia Maria, uma moradora da zona oeste da cidade que ontem não conseguiu embarcar por causa da superlotação. Ela pega o ônibus em Guaratiba para trabalhar em Copacabana. E nessa manhã, de novo, não foi fácil. Olha só quando chega o ônibus, o que acontece? Esse aí nem conseguiu abrir a porta. Já tá... Meia hora depois, eles conseguiram entrar, com muito... Aqui, ó, espremida, com sardinha na lata. A agonia dos passageiros é acompanhada diariamente por esses monitores na central de controle. E a situação só piora. De ontem para hoje, o número de ônibus diminuiu. O sistema está operando com menos da metade da frota. Nas primeiras horas da manhã, 160 ônibus nos corredores expressos para transportar quase 400 mil pessoas. Nas ruas, está difícil ver ônibus convencionais. As empresas reduziram ainda mais a frota. Agora tem um pouco mais da metade rodando. Em São Paulo, as empresas estão operando menos ônibus, horários de menor movimento. Esta estação fica em Belo Horizonte. Os passageiros queimaram pneus e fecharam a pista, porque ficaram revoltados com a superlotação. Sufoco também no Recife e na região metropolitana. Muito passageiro para pouco ônibus. Eu não trabalhei nem hoje, estou tendo condições.
E o protesto dos caminhoneiros também chegou à mesa do brasileiro. Frutas, verduras, legumes estão parados nas estradas. As feiras livres e centrais de abastecimento estão com os estoques no fim, como mostra a repórter Renata Carreiro. Não eram nem 9 da manhã e parecia fim de feira. Era para ter essa mercadoria aí, mas é trabalhando com o que a gente conseguimos, né? Aí não tem como. Essas caixas vazias não costuma ser assim? Não, é sempre cheia. Aí o que nós conseguimos tá tudo em cima da banca, tudo mais caro. Tem coisa que mais do que dobrou de preço. Quem paga a conta hoje gastou o dobro. A banca que eu gasto 15, 16, hoje eu gastei 36. O Marcelo não aumentou o preço porque tinha estoque, mas só dá para hoje. Estava muito abusivo o preço. Comprei. Na terça-feira eu paguei R$50 o saco, de 50 quilos. Hoje já estava 200. E eu não comprei, falei não. Quando passar a greve aí eu compro. A gente logo vê que os estoques estão acabando, principalmente das verduras e dos legumes como tomate, cenoura e batata. E já não teve sexta-feira para alguns feirantes. Esse é o espaço dos queijos, mas me disseram que o dono da barraca vem de longe e não tinha gasolina para atravessar a cidade. E ali era para ter uma barraca de verduras, mas sem produtos não valeu a pena vir trabalhar. O Alexandre me mostrou o balcão 2 metros menor. Amanhã ele só vai conseguir vender peixe congelado. O camarão que vem do Nordeste está parado na estrada a 800 quilômetros de São Paulo. Isso tem que o governo dar uma solução, né? Porque então a semana já vem acontecer e não dá uma solução, né? O Brasil é uma vida a caminhão, né? Hoje em dia você não pode ficar sem transporte rodoviário, né? Quase 76% das cargas transportadas no Brasil vão pela estrada. Isso é muito mais do que a soma de todos os outros tipos de transporte. E o transporte de longa distância, seja de produtos acabados ou matérias-primas, é o que mais pesa no custo da logística dos produtos. Essas são as conclusões de um estudo da Fundação Dom Cabral. Esse especialista, o problema é que todos os setores trabalham com estoque na estrada. O estoque funciona como colchão que amortece qualquer desestabilização que acontece no transporte. Se tem uma parada, ainda tem muito estoque. Só que o Brasil vive uma situação moderna, onde você tem fluidez de informação na cadeia produtiva e baixo estoque, com uma grande dependência do transporte. Então, todas as vezes que você paralisa o transporte, não tem o estoque para acontecer. E imediatamente o desabastecimento acontece. As consequências estão aí, em todo o Brasil. Na Ceasa do Rio de Janeiro, só poucas frutas estão sendo vendidas. Para você ter uma ideia, sexta-feira passada entraram 656 caminhões aqui. E hoje? Hoje, 34 só. O preço da saca de 50 quilos de batata aumentou 100% em Belém. Passou de R$100 para R$200. Essa fábrica de espetinhos no interior de São Paulo parou. Desde o começo da greve, 30 mil quilos de carne não foram entregues. Tem que ser férias coletivas, porque a gente não tem expectativa de quando vai voltar, né? A CEAGESP de São Paulo recebe 1.600 caminhões às sextas-feiras. Hoje, não chegaram nem 200. É prejuízo para a empresa, sim, que fica parado, funcionário, é prejuízo. 20 frigoríficos deram folga para os funcionários no Paraná. O estado é o maior produtor e exportador de frango do país e toda a cadeia de produção está afetada com o bloqueio das estradas. A reportagem é do Cícero Bittencourt. Todos os dias, 260 mil pintinhos nascem nesta cooperativa em Palotina, no oeste do estado. Os pintinhos vão abastecer as granjas da região, onde ganham peso até serem abatidos. Mas com o ciclo de produção interrompido, os incubatórios estão lotados. A falta de transporte também está mexendo com outra fase da produção. As 150 mil aves do sítio do seu Ronaldo ainda não foram para o abatedouro. E uma situação tão caótica como essa aqui eu nunca passei. O maior número de aves nas granjas agrava outro problema. A ração dos frangos também não chega e os silos estão vazios. O Gerson está racionando o alimento. Nos preocupa muito porque agora realmente está chegando no limite, né? Na indústria, mais complicação. Sem o frango dos aviários, só no Paraná, 20 frigoríficos pararam. 20 mil funcionários estão sem trabalhar.
As câmaras frias que armazenam os produtos que vão para os supermercados estão cheias. Sem espaço, as caixas de frango prontos para venda foram colocados nos caminhões. Os veículos estão desde quarta-feira estacionados no pátio da empresa, ligados na tomada, para refrigerar e tentar evitar a perda da carga. Nós estamos falando em 7 milhões e meio que a empresa deixa de faturar por dia parado. O conteúdo de botar produto, a única saída que tem é parar o abate. Ao todo, 220 caminhões desta cooperativa estão parados em bloqueios em rodovias pelo Brasil. Esse caminhão iria levar 27 toneladas de frango até um supermercado no Rio Grande do Sul. O motorista está desde segunda-feira parado. Para não estragar a mercadoria, eu estou com o aparelho ligado em 18 negativo, né, para não estragar, e estou consumindo diesel igual. Só não estou viajando, mas estou consumindo igual. A paralisação dos caminhoneiros também atinge o setor de saúde. Em Santa Catarina, todos os 13 hospitais do estado e 5 da rede particular suspenderam as consultas e cirurgias marcadas. A reportagem é de Kíria Moirer. O que acontece em Santa Catarina é racionamento. A Secretaria de Saúde diz que ainda não está faltando material cirúrgico, mas a preocupação é economizar para garantir os atendimentos de urgência. Dona Ruth precisa fazer uma cirurgia no olho por conta de um descolamento de retina e não se conforma. Só essa semana é a segunda vez que a Dona Ruth viaja, são 3 horas da cidade onde ela mora até aqui em Florianópolis para tentar fazer a cirurgia e não consegue. Hoje, qual foi a resposta, Dona Ruth? Não tinha material e eu não posso fazer. E a minha cirurgia é grave, eu posso até cega. O pedido de cirurgia confirma, existe risco de perda da visão, mas ela vai ter que esperar. Pode demorar 1 mês, 2 meses e depois eu não vou ficar cega da minha vista? Em Juazeiro, o hospital regional que atende pacientes de 53 municípios da Bahia e de Pernambuco está com menos da metade do oxigênio. Temos já hospitais que estão com os tanques muito baixos e nós estamos muito receosos que isso aí pode levar a óbitos em alguns hospitais. Acabou o combustível no aeroporto de Brasília hoje de manhã. Voos já foram cancelados e a situação é grave também em outros terminais pelo Brasil. A gente vai agora ao vivo à capital federal. O Marcelo Cosme está por lá e traz informações. Oi, Marcelo, boa tarde. Oi, Dani, boa tarde. Olha, desde as 8 horas da manhã não tem mais querosene para aviação no aeroporto Juscelino Kubitschek. O último caminhão chegou aqui às 3 da tarde de ontem. Com isso, os aviões que pousam aqui e não têm combustível para seguir adiante no próximo destino ficam retidos, ficam em terra. Já são 10 cancelamentos. Um voo que deveria chegar aqui às 7h30 da manhã, vindo de Miami, sequer saiu de lá. A companhia aérea sabia que não teria como mandar esse avião de volta hoje às 11 horas da noite. Vamos falar dentro do Brasil. Já são 5 cancelamentos partindo de Brasília. Voos que iriam para Teresina, Guarulhos, Congonhas, João Pessoa e Campinas. Voos que deveriam chegar a Brasília, vindos de Guarulhos, Teresina e Congonhas, Confins também foram cancelados. Esse voo do pessoal de Teresina, que deveria sair daqui às 9 horas da manhã, foi cancelado, eles foram colocados em hotéis e só devem partir amanhã à tarde. A Infraero nos avisou há pouco que já são 10 aeroportos em todo o país que não tem combustível. O aeroporto dos Guararapes, no Recife, também está sem combustível. As aeronaves que não têm combustível não vão conseguir abastecer e vão ficar retidas. Lá já são 5 cancelamentos, mais 11 cancelamentos no aeroporto de Congonhas. E a informação é uma para os passageiros. Você tem voo? Liga para a companhia aérea, procura aeroportos antes de sair de casa para se programar. Se já estiver no aeroporto, por causa de uma conexão, como aqui em Brasília, procura o guichê. Tudo para tentar evitar problemas. Sandra e Doni. Marcelo Cosme, ao vivo de Brasília. Por nota, a Confederação Nacional dos Transportes declarou que não participa, não incentiva e não apoia paralisações de caminhoneiros e que a CNT não tem conhecimento da participação de empresas no movimento grevista e que, se houver, o empresário responsável deverá ser punido.
A reunião de ontem do governo com representantes dos caminhoneiros, que terminou com o anúncio de um acordo, foi longa, durou 7 horas. Já na saída, alguns caminhoneiros colocavam em dúvida o fim imediato dos bloqueios nas estradas. A reportagem é de Zileide Silva. O ministro Eliseu Padilha chamou representantes e todos juntos um acordo anunciado, pressionado. O governo cedeu. Pela promessa de uma trégua de apenas 15 dias, a redução de 10% nos preços do diesel vai ser mantida por 30 dias. Na prática, o governo suspendeu a política de reajustes diários dos preços da Petrobras até o fim do ano. Até lá, as revisões no valor do combustível passam a ser mensais e caberá ao governo compensar as perdas da Petrobras com a volta do subsídio. 5 bilhões de reais até o fim do ano. E teve mais concessões. A CID, uma das contribuições que entram no cálculo do preço do diesel, vai ser zerada este ano. O governo se comprometeu ainda a negociar com os estados a isenção da cobrança do pedágio do eixo suspenso dos caminhões que trafegam vazios. Também ficou acertado que a tabela de frete da Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ser reeditada e atualizada a cada 3 meses. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai ser autorizada a contratar sem licitação até 30% do frete de cooperativas e transportadores autônomos. O setor de transportes vai ficar de fora dos setores que vão passar a pagar mais imposto sobre a folha de